Vamos começar mais um programa Frente a Frente. O meu entrevistado de hoje é o professor Zélio. Por favor, quem é você? Sou professor, como você já disse, mas tenho uma formação aí um pouco mais completa do que simplesmente um curso de licenciatura, contabilidade, administração, letras, pedagogia, filosofia. Mas o meu trabalho realmente é voltado para a educação há mais de 30 anos, é o que eu estou aprendendo a fazer ainda nesses 30 anos. Eu acredito que mais uns 10 anos, 20, a gente consiga aprender mais ainda e solucionar alguns problemas da educação. Porque, afinal de contas, a educação e política, há mais de 500 anos se descobriu que são os maiores problemas da humanidade. Política a gente não está preocupado, mas a educação nós temos que estar preocupados sim e procurar soluções. Soluções existem, saídas boas, trabalhos eficientes, competência existe. É só pôr em prática. Por que você escolheu a carreira de professor? Olha, interessante, porque na realidade eu queria ser executivo. Por isso que fui fazer administração de empresas, fiz contabilidade e tal, mas uma amiga me levou já no segundo ano da faculdade para dar aula para um curso técnico, e a gente brinca dizendo que o bichinho da educação me picou e aí ficou. Ou seja, acabei não realizando essa vontade de ser executivo, empresário, médio empresário. Até cheguei a trabalhar um pouco na área de comércio exterior, mas a educação foi o que me atraiu, que me fascinou e me fascina a cada dia mais. Qual foi a tua pior experiência dentro de uma sala de aula? Olha, foi o primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, 1979, se eu não me engano. Foi uma sala para o terceiro ano de um curso técnico de contabilidade. Eu tinha 18 anos, ia completar 19 ainda só no final do ano, e eu olhei para a sala assim, só vi barbudo, cabelo branco, a perna tremeu, e eu falei, eu estou aqui para fazer isso, vou fazer. Durante os 15 primeiros minutos a perna continuou tremendo, mas depois estou aí até hoje. Qual foi a tua maior alegria? Continua sendo todos os dias, porque eu acho que ser professor não é dom, não é nada disso, pessoal. É trabalho como outro qualquer, tem a sua importância, é claro, porque forma todos os outros, mas quando você percebe no olhar do aluno que ele aproveitou alguma coisa daquilo que você fez com ele na sala de aula, isso já gratifica. Isso acontece diariamente. Eu acredito no meu trabalho. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista e você me passou uma definição de educação que me chamou bastante atenção e eu queria falar sobre isso e aí deixar para você comentar a sua própria definição. Você disse para mim que educação é dar ao espírito uma direção que lhe permita formular juízos sólidos e verdadeiros sobre tudo o que se lhe apresenta. Queria que você comentasse um pouco essa sua definição. Os manuais de educação falam, né, dão definições. Eu prefiro essa definição porque, antes do cristianismo, a concepção de alma, a concepção grega, era de que o espírito é o próprio conhecimento. O corpo tem limite, mas o espírito não tem. Então, na realidade, a minha concepção de educação é buscar mesmo evoluir o espírito sempre atrás de conhecimento, de informação. Porque quanto mais conhecimento você tem, melhor você vive, melhor você enfrenta os problemas. E não entendo como é que as pessoas ainda dizem que não precisa ler, não precisa estudar, não tem como viver sem isso. A informação, o conhecimento é a base da humanidade. Eu costumo dizer que só a educação transforma o homem sensível em homem ético. Não tem outra forma de transformar o homem de sensível em ético. Só a educação, mais nada transforma. Não é política, não é nada, é só a educação. Você, na pergunta anterior, você colocou que você não acredita na educação que se tenha o dom, e sim é uma questão técnica, uma formação. Mas você não acha que existem pessoas que têm uma sensibilidade tamanha para ensinar que as pessoas elas acabam se entregando àquele professor? Você não acha que existe um diferencial? Porque você está colocando isso apenas como uma questão de conhecimento. E eu já conheci professores que conhecem absurdamente essas determinadas disciplinas. Na hora de transmitir, mas não conseguem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, a comunicação é a base da humanidade, a língua é a base da comunicação humana. Se o professor não consegue se comunicar com o seu aluno, não dá para ser professor. Ele pode ter conhecimento, ter feito um curso para ser professor, mas o que ele tem que fazer? Se ele sabe que a dificuldade é a comunicação, ele tem que melhorar a sua comunicação, saber qual é a linguagem mais adequada para atingir o seu público-alvo, os seus alunos, se é ensino fundamental, se é ensino médio.
Eu, por exemplo, reconheço que hoje eu teria um pouco mais de dificuldade de trabalhar com aluno do ensino fundamental, porque eu teria que retornar um pouco a linguagem, me preocupar mais, me policiar mais, para me fazer entender. No ensino médio, a gente consegue policiar isso com mais facilidade, os alunos já estão acostumados com uma linguagem um pouco mais elaborada. Regredir não é falar inadequadamente, mas uma linguagem mais simples para que a pessoa possa entender. Não tem dificuldade isso. A comunicação, ela é o mote de tudo, é o meio pelo qual o professor transmite o seu conhecimento. Ele vai dizer, mas pô, só educação, só falando? Acredito sim que é o falar, mas não é o falar a coisa já pronta. É dar ferramenta para que o aluno vá juntando essas ferramentas, vai pensando sobre elas e chegar a uma resposta. Não é você simplesmente já dar a coisa pensada. Eu acredito que você tem que ensinar o aluno a pensar e não dar a coisa pensada. Não fica muito fácil. Não sei, você me parece ser um apaixonado pelo ensino médio, né? Na realidade eu sou apaixonado pela educação. Uhum. E o que tem me fascinado nos últimos tempos é basicamente a educação infantil. Por que educação infantil? Porque a minha experiência, meus estudos, minhas pesquisas têm mostrado que é aí que começa o principal investimento. Tá? O final do que a gente chama da educação infantil, do ensino infantil e o início da educação básica. É o momento adequado para se trabalhar o pensamento, para se trabalhar tudo com a criança. Não que em qualquer outra idade não se possa aprender, claro que sim, mas quanto mais cedo, é mais fácil. Você forma melhor. Eu acredito que uma visão mais clínica, uma filosofia clínica aplicada à educação infantil daria muito mais resultado do que só esse cuidar e faz de conta que dá aula, né? Porque educação infantil é educação, não é só cuidar. Tem que procurar já formar a criança desde cedo, para que ela chegue já com melhores condições para ser alfabetizada a partir do primeiro ano. Você sabe que agora não é mais primeira série, segunda série, é primeiro ano. Fundamental passou a ter agora 9 anos, o primeiro ciclo com 5 anos, o segundo ciclo com 4 anos. E me fascina porque a criança, ela tem curiosidade, ela quer aprender. E o que acontece é que nessa fase a criança tem tudo para aprender. E parece que no decorrer do ensino fundamental ela vai perdendo essa curiosidade, ou nós vamos deixando a criança menos curiosa, vamos desestimulando essa curiosidade da criança. Nós temos que continuar estímulo. Acho que uma das palavras para a educação é estimular. Primeiro, convencer da necessidade de aprender, porque a mídia, escola pública não presta, professor de escola pública não tem qualificação, infelizmente só se vê falar mal. A escola pública tem qualidade, boa parte dos professores das escolas públicas tem competência, tem formação, tem capacidade. Falta, claro, alguns ajustes, muita coisa precisa melhorar, mas nós estamos caminhando, o governo federal principalmente tem boas intenções, tem aprovado coisas que só tendem a melhorar a educação. Não só se preocupar com o índice, mas se preocupar com o resultado, com qualidade na educação. Como é que você vê então o ensino superior? Porque já que o ensino fundamental é importantíssimo, né, para a formação. Fundamental, né? O ensino fundamental é fundamental para a formação Exatamente. do cidadão. Você acha que o ensino superior, então, ele tem menor importância? Olha, a gente tem uma visão no Brasil de que todo mundo tem que ter curso superior. Isso é uma bobagem, não precisa todo mundo ter curso superior. O próprio professor tem que ter. Não, peraí, claro. Não, mas aí você coloca o professor de uma maneira excludente. Você falando, nós professores